Isso aí tá bem feito. Vai por você. Tem razão. Você está dizendo (14 de maio de 2015, às 16 horas e 40 minutos). Declaro abertos os trabalhos da audiência pública relativo à LDO 2016, agradecendo a presença de todos. Informo que esta audiência pública foi convocada e está sendo realizada nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade do Poder Legislativo demonstrar e discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016. Informo que a população em geral foi convidada a comparecer nesta audiência através de comunicado afixado nas dependências da Câmara Municipal, divulgado no site da Câmara e publicado na imprensa local. Informo ainda que todos os vereadores foram convidados a participar e receberam previamente cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias em discussão. Foram também convidados a doutora Cláudia Laterza Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para fazer as explanações sobre o referido assunto, e também o senhor Walfrido Miguel Carotti, nesta data representado pelo senhor Israel Evangelista, para fazer complementações e explicar a referida pauta da reunião. O senhor Israel Evangelista Borges de Oliveira, diretor do Departamento Econômico. Comunico aos presentes que esta audiência pública foi convocada única e exclusivamente para tratar das questões relacionadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2016. Ao final da explanação da doutora Cláudia Batista, os presentes poderão fazer perguntas à mesma, não sendo permitido qualquer tipo de pronunciamento envolvendo outros assuntos estranhos à finalidade para a qual esta audiência pública foi convocada. Dando início aos trabalhos, convido ao vereador Josimar para secretariar os trabalhos da presente audiência pública e solicito ao mesmo que nomine as autoridades presentes. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar e registrado a presença do vereador professor João Carlos Campos Vital, que é o segundo secretário da mesa, e também o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que preside essa sessão. Vereador Paulo Eduardo Andrade Ortiz, vereador. A senhora doutora Cláudia
da consultoria jurídica da Câmara, Dr. Luiz Gustavo de Arruda Camargo, ouvidor da Câmara, o senhor Israel Evangelista, diretor de acompanhamento econômico, o vereador que fala, José Josimar Ribeiro da Costa, e a nobre vereadora Valmir de Oliveira de Paula Santos. Peço para o secretário, o nobre vereador Josimar, para que leia o ofício recebido. Ofício. O excelentíssimo senhor Marcos Aurélio Rocha Lima, presidente da Câmara de Vereadores da Santa Cruz de Itu, venho por meio desta solicitar a Vossa Excelência que comunique ao vereador presidente da Comissão de Finanças e Orçamento que esse vereador não poderá comparecer à audiência pública, realizar-se no dia 14 de maio, pois já possuo outro compromisso agendado e estarei fora da cidade em outro evento de comemoração ao dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Sem mais para o momento, temos prestações de estima, considerações, atenciosamente, vereador Givanildo Soares da Silva. Obrigado. Dando início aos trabalhos, passo a palavra à doutora Cláudia Laterce Batista, consultora jurídica da Câmara Municipal, para dar início à explanação. Boa tarde a todos. Essa audiência tem como objetivo apresentar o projeto de lei número 34 de 2015, que trata e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. As leis orçamentárias, elas têm que ser submetidas, os projetos de lei têm que ser submetidos à audiência pública, tanto no momento da elaboração como no momento da discussão. E é essa a razão pela qual nós estamos aqui. Nós vamos passar para a leitura dos artigos da lei e, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a gente vai manuseando o projeto de lei que os vereadores receberam, que todos os vereadores receberam, e eu tenho uma cópia aqui comigo. O artigo 1º da lei estabelece, o artigo 1º diz que esta lei estabelece, nos termos dos artigos 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Esse é, na verdade, o papel da LDO. O conteúdo básico da LDO, ele está descrito na Constituição Federal, no artigo 165.2, e também dispõe sobre ela a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Constituição diz que a LDO deve informar, deve conter as metas e prioridades da administração, inclusive as despesas de capital para o próximo exercício, e orientar a elaboração da lei orçamentária. Dispor também sobre alterações na legislação tributária e também sobre aumento das despesas com pessoal, início de novos projetos, enfim, o artigo 165.2 da Constituição Federal estabelece qual é o conteúdo básico da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o artigo 1º do nosso projeto de lei diz que essa lei estabelece, nos termos do artigo 165 da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária anual. O parágrafo único estabelece que, além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal, de que trata o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
O artigo 2º já introduz, já nos fala sobre as metas e prioridades da administração municipal para 2016, que são as especificadas no anexo de metas e prioridades. O projeto de lei que todos os senhores vereadores receberam e que está disponível no site da Câmara, contém está no final dele, são vários quadros, trazendo as metas e prioridades para o exercício de 2016. Eu não pude numerar, colocar de folhas a folhas, porque o projeto de lei ainda não está numerado, mas são as últimas folhas. Até a folha 64, e são vários quadros que estabelecem quais foram os programas eleitos do PPA e trazidos para serem inseridos na lei orçamentária anual, na próxima lei orçamentária anual. E esses programas contêm o nome do programa, o objetivo do programa. Então, um exemplo que eu vou citar para os senhores. Aqui eu tenho um programa chamado Saúde Todo Dia. É o primeiro quadro do anexo de metas e prioridades. Doutora, está logo depois da tabela 8. Depois da tabela 8 vem um parâmetro de referência que nós utilizamos para a avaliação do programa. E após essa página começa exatamente o anexo da doutora. Exatamente. E esse programa Saúde Todo Dia, ele fala que o objetivo dele Ele fala o objetivo, inclusive eu estou citando isso apenas como uma orientação, né? Vem o objetivo do programa, que é garantir o acesso da população a serviços de qualidade, com equidade em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica. E aqui aparecem os indicadores, né? Então, aqui o número de exames de mamografia, número de exames citopatológicos, mortalidade infantil, qual é o índice mais recente e aquilo que se pretende alcançar. E aqui ele está me informando o valor que se pretende introduzir na lei orçamentária de 2016 para gasto nesse programa. E assim, todos os demais anexos, né, todos os demais quadros, um a um vem indicando qual é o programa, qual é o seu objetivo, quais são os indicadores, quais são as metas, quais serão os valores que serão inseridos na lei orçamentária para essa finalidade. Você quer fazer algum comentário, Israel, por favor? Esses quadros, eles expõem os programas que foram concebidos no plano plurianual, lá em 2013. Né? Então, e aqui também tem algumas alterações, porque a LPO, o PPA, ou mesmo a lei do orçamento, elas não são engessadas. Leis posteriores as alteram. Né? Então, todos os programas de governo, com suas ações concebidas lá no PPA, mais as alterações de lá para cá, a parte específica de execução para 2016 é que compõe esses quadros que a doutora estava explicando. Aqui é só para 2016. Eu sugiro, inclusive, que os senhores vereadores analisem cada um desses quadros para que possam ter a exata noção daquilo que se pretende, de que forma se pretende dispor do orçamento no ano do exercício de 2016. Nós não teríamos tempo, são mais de 70 quadros, nós não teríamos tempo nessa audiência pública de olhar um a um, mas a ideia é que, inclusive, isso está na internet, está no site da Câmara, qualquer pessoa pode analisar isso, pode procurar o seu vereador, fazer propostas, enfim, está à disposição para análise de todos
para que possam eventualmente pensar em emendas, enfim. O próximo artigo, pode passar esse quadro, porque essa é a última folha, essa aqui eu vou produzir, que é o resumo de todos os projetos. Agora, parágrafo único, então diz o seguinte: olha, as metas e prioridades de que trata esse artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores. Da mesma forma que o Israel disse que algumas alterações já foram feitas e que essa lei está introduzindo essas alterações, a lei orçamentária, em função, inclusive, de recursos, né, poderá, porque mais para o final do ano vai se ter uma noção mais exata do valor da receita, da arrecadação, de quanto se pretende arrecadar da receita e das despesas. Então, em função disso, poderá haver adequações nesses quadros, nessas metas e prioridades que são tratadas neste artigo. Por óbvio, terá sempre que ser encaminhado para a Câmara Municipal para análise. O artigo 3º fala das metas fiscais. As metas de resultados fiscais do município para 2016 são as estabelecidas no anexo de metas fiscais. O anexo de metas fiscais foi introduzido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui, esse projeto de lei, ele contém todas essas tabelas, né, tabela 1 a 8, que compõem o anexo de metas fiscais. Eles estão todos aqui anexados ao projeto de lei. A tabela 1 são as metas anuais, a tabela 2, a avaliação e cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, a tabela 3 das metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e assim como está aqui disposto no artigo. Eu gostaria de pedir para o Israel apenas esclarecer a todos o que se estima em termos de receita e despesa para o exercício de 2016 pela LDO, considerando aquilo que está sendo trazido do PPA. Eu peço isso porque eu não tenho como colocar na apresentação esses anexos, porque eles são em PDF e eu não consigo transportá-los. Não, pois não. É bastante importante esclarecer o seguinte, vereadores, aos presentes todos aqui. Nesse momento nós fizemos uma avaliação das receitas, ou seja, pesquisamos a evolução das receitas atuais, ou seja, do exercício 2015, e dali para frente nós fizemos uma projeção para 2016, 17 e 18. Esse é o primeiro quadro que nós temos aqui, que é o cálculo das receitas, do anexo de metas fiscais. Então, quando se vê aqui a expectativa da receita para 2016, da ordem de 620 milhões, não quer dizer que esse número já esteja fechado. Esses números serão reavaliados quando da elaboração da proposta do orçamento para 2016. Por quê? O atual momento poderá ser totalmente diferente daqui a 3 meses, quando nós deveremos entregar a proposta na Câmara. Então, esses números poderão ter variações, poderão ser reavaliados tanto para cima ou alguns até para baixo, né? Mas a expectativa de fechar o orçamento de 2015 é de fazer a realização de uma receita da ordem de 597 milhões e a projeção para 2016 de 620. Essa estimativa da receita para 2015, ela requer dizer também que nós contamos com a transferência de vários recursos de capital que estão previstos no orçamento, mas que poderão acontecer só em parte, né? Isso, todo exercício acontece, nós fazemos sempre a demonstração aqui, que às vezes uma determinada emenda de um deputado, estadual, federal, acaba não acontecendo e frustra a arrecadação das receitas, das transferências correntes. Mas nesse momento, nós estamos ainda no primeiro quadrimestre,
Nós mantivemos aqui, nós fizemos uma reavaliação das receitas correntes, principalmente aquelas onde o executivo tem atuação imediata, o IPTU, o Imposto de Renda, o ITBI, o ISS, mas também mantivemos, dentro da expectativa do orçamento, as transferências de capital. Estamos, lógico, torcendo para que elas aconteçam dentro do que foi estimado. Então aqui vocês vão ver nesse primeiro quarto para 2016, uma receita estimada na ordem de 620 milhões. Eu não sei se já dissemos, acho que está no próximo artigo, o orçamento ele tem que estar em equilíbrio. Por isso que o próximo quadro estima a receita que deverá ser fixada quando da aprovação do lei da lei do orçamento, também para 2016 em 620 milhões. O orçamento tem que vir em equilíbrio, né? Isso é o que preconiza a lei de responsabilidade fiscal. Não existe, não pode acontecer da receita ser menor do que a despesa executada. Então é por isso que o orçamento da despesa aqui na LDO também vem no mesmo nível da estimativa da receita. Vamos reavaliar também essas despesas lá na elaboração da proposta do orçamento. Só fazendo uma observação, eu não sei se os senhores estão no quadro que trata do cálculo das despesas do anexo de metas fiscais. Esse quadro ele nos mostra as receitas, mostra as despesas correntes e as despesas de capital, sendo que essas despesas de capital são os investimentos. Então, por aqui, os senhores têm condição de avaliar qual é a estimativa de investimentos para o exercício de 2016. Eu tenho aqui 106.626.000, essa é a estimativa de investimentos. Esses investimentos, todos eles estarão descritos no anexo de metas e prioridades para o exercício futuro, para o próximo exercício. Podemos seguir? O artigo 4º, ele trata dos riscos fiscais. Então, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, que integra também esta lei, e detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham se concretizar. Então, existe uma possibilidade sempre de ocorrência de eventos que venham impactar negativamente as contas públicas. E, para isso, é necessário se prever essa possibilidade e disponibilizar no orçamento soluções adequadas para enfrentá-las. Quer fazer algum comentário sobre o anexo de riscos fiscais? Aqui talvez seja explicar o seguinte: o que são passivos contingentes? São passivos, como a doutora disse, que a administração pode ter conhecimento, mas, por exemplo, por uma demanda jurídica. Então, vamos imaginar um processo de tramitação que não saiu ainda a sentença, mas que poderá sair a qualquer momento em 2016, e isso vem afetar o equilíbrio fiscal, vem afetar nossas estimativas de despesa, né? Então é por isso que nós temos que deixar um valor reservado para cobrir. O ideal é que a gente conheça esse passivo. Quando não se conhece, então a gente deixa um valor estimado para cobrir possíveis passivos contingentes. Isso representa quanto no exercício para 2016? No nosso anexo nós colocamos R$1 milhão, né? E aí qual seria a medida de compensação? A redução de despesas de custeio, né? E a utilização da própria reserva contingente para cobrir possíveis passivos contingentes. Então, o parágrafo único desse artigo estabelece que, para fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Exatamente isso que o Israel explicou aqui, antecipou a explicação. O próximo artigo trata da reserva de contingência.
A lei orçamentária conterá uma reserva de contingência para atender a possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. E essa reserva está sendo fixada pelo projeto de lei em, no máximo, 3% da receita corrente líquida. Será a lei orçamentária que vai fixar essa reserva de contingência, que a lei de diretrizes já está dizendo, olha, no máximo 3%. Dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta. E na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para sua finalidade, o saldo dela pode ser destinado à abertura de créditos adicionais, como também costuma ser previsto na lei orçamentária anual. Alguma observação, Luiz Carlos? Não. O artigo 6º estabelece, como não poderia deixar de ser, o equilíbrio das contas públicas, que na elaboração da lei orçamentária e na sua execução, a administração deve buscar e preservar o equilíbrio das finanças públicas. Isso é uma imposição da lei de responsabilidade fiscal. A partir do ano 2000, nós tivemos que, os administradores tiveram que parar de contrair despesas sem as correspondentes receitas, e isso foi, e ainda hoje, uma mudança, uma quebra de paradigma, né? Hoje não se admite mais que os municípios encerrem o exercício com déficits, a não ser que esses déficits sejam decorrentes de receitas que não foram realizadas por convênios, por várias questões. Mas não se pode prever obras que você não tem orçamento, não tem receita para honrar, não se pode iniciar novos projetos sem que haja na lei orçamentária disponibilidade para execução dos que já estão previstos. É uma mudança assim, uma quebra de paradigma mesmo em relação ao que se fazia anteriormente. Então, essa é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, que é o equilíbrio das contas públicas. O artigo 7º entra já na programação financeira, que ele estabelece que até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo deve estabelecer uma programação financeira e cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingressos de receitas. A gente tem uma receita que oscila. No começo do ano você tem uma receita maior de IPTU, por exemplo, depois ao longo do exercício isso diminui. Então, nem sempre o fato de você ter arrecadado um determinado montante naquele mês significa que você tem esse montante para dispor. Você deve, a administração deve estabelecer uma programação financeira e um cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar, e ele deve prever essa oscilação da receita ao longo do exercício e compatibilizar a realização de despesa com a previsão de ingresso das receitas. Parágrafo 1º determina que integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para órgãos da administração indireta e destes para o Tesouro Municipal. No caso, a AR, né? É a agência regulatória. E que o repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo também deve fazer parte dessa programação financeira e estabelece a obrigatoriedade de que seja pago até o dia 20 de cada mês. O artigo 8º determina que nesse prazo previsto no caput do artigo 7º, o Poder Executivo e as entidades da administração direta, que no caso dito é só a AR, estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com especificação em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e sonegação, que é uma obrigação da administração
combater evasão e sonegação. Ela deve lutar pelas suas receitas. A administração municipal deve lutar para concretizar, para realizar todas as receitas previstas. E aqui ele continua dizendo da quantidade dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança. A administração deve evitar todos os esforços possíveis para cobrar todos os seus tributos. O próximo slide, o parágrafo 1º, já trata da limitação de empenho. A gente já falou várias vezes sobre isso. Todo ano, quando a gente trata da lei LDO e da lei orçamentária, a gente fala da limitação de empenho, que é uma obrigação de, a cada encerramento, no encerramento de cada bimestre, quando a administração percebe que houve frustração na arrecadação das receitas, ou seja, que ela não alcançou aquela arrecadação que pretendia alcançar e que está fixado no anexo de metas fiscais, devem ser adotados pela Câmara, pela Prefeitura e pelas entidades de maneira proporcional à redução nos empenhos, à limitação de empenho e movimentação financeira. Para quê? Para preservar os resultados fiscais almejados. Então, o nosso velho conhecido limitação de empenho, que aqui eu nunca vi acontecer. Já aconteceu? Não. Na verdade, a Prefeitura de Itu, o Executivo tem dado um passo maior aqui. Então, nós não aguardamos a realização do bimestre. Nós fazemos a medição mensalmente. Então, todas as secretarias estão equipadas com um sistema informatizado, onde nós já estabelecemos a limitação de despesa por mês. Então, podemos entender que se as secretarias utilizarem o orçamento da medida em que a gente disponibiliza, jamais nós vamos incorrer nesse perigo que é gastar mais do que se arrecada. Então, mensalmente, mesmo assim, nós fazemos o acompanhamento, lógico, primeiro da receita, para medir se a despesa está no mesmo ritmo. Né? Então, esse equipamento informatizado, esse sistema, ele possibilita uma tranquilidade bem maior. Não quer dizer que nós, em alguns momentos, não tenhamos que fazer uma redução de despesa. Um outro mecanismo que nós utilizamos é o seguinte: nós não disponibilizamos nem dividido nos meses do ano todo o orçamento. De início, pelo menos 10% do orçamento de cada secretaria fica contingenciado. Significa que ele já não está liberado. 10% nós só poderemos liberar a partir do segundo semestre, se as receitas estiverem sendo realizadas de acordo com o estimado. Senão, eles não serão liberados. Né? Até porque esse sistema ele possibilita que você possa fazer compras futuras, compras planejadas. Se você disponibilizar essa dotação de cara, você pode ter um comprometimento. E é muito difícil você cortar a despesa depois que ela já se realizou, pelo menos em termos contratuais. Então, a Prefeitura de Itu tem feito um acompanhamento mensal, rigoroso, eu diria religioso até. O parágrafo 2º estabelece a necessidade do Poder Executivo comunicar ao Legislativo para as providências do Legislativo, porque o Poder Executivo não pode limitar empenhos do Legislativo. O Executivo não pode limitar empenhos do Legislativo. Então, ele deve comunicar ao Legislativo, se for o caso, quanto o montante que lhe cabe na limitação de empenho. O parágrafo 3º estabelece que na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, ou seja, educação, saúde e assistência social. A lei está dando uma direção de que, olha, se tiver que limitar empenho, que seja nas outras áreas que causem menor impacto nas ações de caráter social. E não serão objeto de limitação de empenho
e movimentação financeira as dotações destinadas ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Porque existe uma obrigação do município de honrar precatórios e isso, se o município não honra o valor imposto, até por emenda constitucional, as contas do município recebem parecer desfavorável. Então, não é possível limitá-los. O parágrafo 5º estabelece que também não serão objeto de limitação de empenho, desde que a frustração de arrecadação de receitas não as afete, as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino. Né? São aquelas despesas que a gente chama de incomprimíveis. E o parágrafo 6º também determina a necessidade de limitação de empenho caso venha a ser necessária a redução de excesso da dívida consolidada, que é a dívida de longo prazo. Eu tenho a impressão que no município de Itu essas questões estão bem equilibradas, é a minha impressão. Não tem grandes surpresas na questão da dívida consolidada, porque a gente vê muito por aí nos municípios municípios que deixam de recolher para INSS, para fundo de garantia, e que depois vê uma surpresa de um parcelamento que tem que ser feito, e isso impacta muito na dívida de longo prazo do município. O parágrafo 7º estabelece que, em face do parágrafo 9º, 11 e 17º do artigo 166 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, também incidirá sobre as emendas individuais. Isto é uma novidade na lei, na LDO. E por que é uma novidade? Porque é uma novidade, recentemente foi aprovada a PEC do orçamento impositivo. Nunca se falou antes, no âmbito municipal, de emendas individuais. Me ajuda a ser isso mesmo. E a Constituição Federal, você pode passar para o próximo, no artigo 166, estabeleceu as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida, prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. E por que a gente fala que a PEC do orçamento impositivo? Porque é obrigatória a execução orçamentária e financeira dessa programação a que se refere o parágrafo anterior, ou seja, das emendas individuais, em montante correspondente a 1,2%. Porém, o parágrafo 17º diz que, se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta fiscal, o montante previsto nesse artigo, no parágrafo 11, poderá ser reduzido até a mesma proporção da limitação de empenho. Tá? Podemos passar adiante? O parágrafo 8º estabelece que, na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção de resultados fiscais programados e a limitação de empenho, enquanto perdurar essa limitação. Esperamos que não aconteça nada nesse sentido. E o parágrafo 9º, o último do artigo 8º, diz que a limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa caso a frustração na arrecadação se reverta. Ou seja, acabou o problema na arrecadação, você pode reverter a limitação de empenho. O artigo 9º trata de despesas com pessoal, ou seja, estabelece as situações em que é autorizado o aumento de despesa com pessoal: concessão de vantagem ao aumento de remuneração, admissão de pessoal com contratação a qualquer título, reposição anual de perdas. Então, a lei aqui já autoriza o aumento de despesas com pessoal para essas finalidades. Parágrafo 1º
1º diz que os aumentos de despesa que trata esse artigo somente poderão ocorrer se tiver prévia dotação orçamentária suficiente para atendimento dessas projeções, lei específica, e no caso do Poder Legislativo tem que ser observados os limites constitucionais de despesa previstos nos artigos 29 e 29A. O parágrafo 2º estabelece que, sendo atingido o limite prudencial de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, o município pode gastar até 60%, sendo 54% da administração direta, da administração do executivo, aliás, e 6% do legislativo. E existe um limite prudencial, que é acima, quando você chega num limite prudencial, ou seja, que você está correndo o risco de ultrapassar, é 95%, Ismael? 51,3, tá. 51,3. Aqui a lei diz o seguinte: sendo atingido o limite prudencial, fica vedada a contratação de horas extras com as exceções previstas aqui no parágrafo 2º. Por exemplo, atendimento de demandas adiáveis da atenção básica da saúde. Nós temos aí um problema de dengue, eu não vou impedir a execução de horas extras se eu estou com um problema de dengue por conta de ter atingido um limite prudencial. A vida vem em primeiro lugar, é só um exemplo. O artigo 10º estabelece que a lei orçamentária não pode consignar recursos para novos projetos se aqueles que estão em andamento não estiverem adequadamente atendidos. E isso para cada fonte de recursos, e aqui a lei diz o que é adequadamente atendidos. São aqueles projetos que a alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os cronogramas físico-financeiros. Ou seja, para cada investimento, para cada projeto, você tem um cronograma físico-financeiro. Você diz, olha, no primeiro mês eu vou gastar tanto, no segundo tanto, no terceiro tanto, é uma previsão. Então, se estiver compatível, aqui a lei diz que estão adequadamente atendidos. O artigo 11º fala do estudo de impacto orçamentário e financeiro. E diz que consideram-se irrelevantes, me desculpa, para fins do disposto no artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, a lei de responsabilidade fiscal no artigo 16 diz que na criação de nova despesa, criação, incremento, ampliação de ação governamental, você deve demonstrar o impacto financeiro que essa criação de despesa causa, ou que a ampliação da despesa causa, e declarar que existe disponibilidade orçamentária para essa despesa. Então, para fins disso, dessa obrigatoriedade, o nosso projeto de lei está dizendo que são os valores de despesas de licitação, ou seja, são irrelevantes despesas abaixo do valor de despesas de licitação, que é R$8.000. Então, despesas até R$8.000 não precisam de estudo de impacto financeiro. O artigo 12º determina que os chefes do Poder Executivo e Legislativo devem adotar providências no setor de contabilidade para apurar custos e avaliar resultados das ações e dos programas estabelecidos. É o acompanhamento, ou seja, criar mecanismos de previsão, de estabelecimento de metas e de acompanhamento da execução das leis orçamentárias. O artigo 13º estabelece... Posso Pode, só pois não. fazer uma observação? Com relação ao disposto nesse artigo 12 do projeto, é bom destacar que, inclusive, o Tribunal de Contas ele tem feito recomendações específicas sobre isso, né? Sim. Sobre essa necessidade de um melhor acompanhamento com relação à execução do orçamento. E a gente sabe que toda a legislação orçamentária é voltada a conferir uma maior eficiência
ao planejamento financeiro e econômico do município. Agora, realmente, a execução das metas orçamentárias, dos programas, a conclusão das obras, isso também tem que ser um objetivo relevante e que tem que ser uma preocupação também do município, ter um controle sobre a realização do orçamento. Só complementando, hoje o Tribunal de Contas de São Paulo, ele já faz uma apuração da qualidade do gasto do município. Então, antigamente você poderia construir, identificado uma demanda, construir uma escola, mas lá na frente você precisa justificar se essa construção realmente atingiu os objetivos que ela estava predestinada, ou seja, se ela foi eficiente e eficaz. Você pode ter construído uma escola e você, lá no final, você não conseguiu atender a demanda que tinha lá, por qualquer motivo que seja, né? Ou por falta de planejamento, um erro, um desvio na execução, uma coisa assim. Então, hoje, o Executivo e o Legislativo tem que se preocupar em conferir a qualidade do gasto público e, de uma forma bastante simples, acompanhar a execução e, ao mesmo tempo, durante a execução, corrigir possíveis desvios, visando aí a qualidade do gasto público. Mas já é um item de acompanhamento do Tribunal de Contas. O Tribunal criou o que eles chamam de índice de efetividade de gestão. Então, o que eles estão analisando? Como eles disseram, a partir de agora não é só se eu apliquei 25% no ensino, é como eu apliquei os 25% no ensino. Não é só se eu apliquei os recursos na saúde, é de que forma esses recursos foram aplicados na saúde. Então, é o índice de efetividade de gestão municipal. Isso passará, a partir desse exercício, a ser objeto de análise, inclusive nas contas dos municípios. Os artigos 13º a 16º tratam da transferência de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado. Eu chamo a atenção para o artigo 14º, que estabelece quais são os requisitos que, para serem cumpridos, para que seja permitida a transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos. Então, são exigências que, se não forem cumpridas pelas entidades, pelas ONGs, pelas associações, eles não poderão receber recursos públicos. E elas estão nos incisos 1 a 7 do artigo 14. Então, são questões como uma apresentação de um programa de trabalho bem feito, a demonstração de que a transferência de recursos é melhor, ou seja, a execução de uma determinada ação pelo terceiro setor é mais vantajoso para a administração do que a sua execução direta, porque aquela associação, aquela ONG foi escolhida, enfim, são as exigências que a lei estabelece até o inciso 7º, a apresentação de prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, ou seja, se a entidade tem uma pendência, não apresentou prestação de contas, ela não pode se candidatar a uma nova transferência de recursos. Então, o artigo 14º até o artigo 16º, nós tratamos disso. A lei trata exatamente disso. O artigo 16º autoriza o Executivo a arcar com despesas de competência de outros entes da Federação, se estiverem firmados os convênios, ajustes ou congêneres, e se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis, e haja autorização legislativa dispensada no caso de competências concorrentes com outros municípios, com o Estado e com a União. A partir do artigo 17º, a lei passa a tratar das alterações na legislação tributária e renúncia de receitas. Nas receitas previstas
na lei orçamentária, poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração na legislação tributária. Ou seja, quando for para elaborar o projeto de orçamento, o Executivo poderá considerar as propostas de alteração na legislação tributária. Às vezes isso já não está concretizado porque o orçamento ele é encaminhado até setembro. Uma alteração tributária pode ocorrer até o final, até 31 de dezembro. Então, o Executivo, na elaboração da proposta, já pode considerar essas alterações, essas futuras alterações. O artigo 18º fala sobre a possibilidade de envio à Câmara Municipal de projetos tratando sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre a instituição, alteração de contribuição de melhorias, revisão de taxas, modificação nas legislações do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ITBI, que é o transmissão intervivos, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, enfim, isso tudo tem que passar pelo Poder Legislativo. O artigo 19º estabelece que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ou seja, não é qualquer um, né? Da qual decorra renúncia de receita, só serão promovidas se observadas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 14º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que aqui demonstra de que forma você vai compensar esse impacto no orçamento. Então, aqui, mais uma vez, a administração não pode fazer bondades, né, com dinheiro alheio. Ela tem que demonstrar exatamente se ela vai conceder uma anistia, se ela vai renunciar a algum tipo de receita, de que forma ela vai compensar isso na sua arrecadação. E aqui, doutora, tem inclusive um quadro específico para demonstrar a estimativa dessa renúncia de receita e a compensação. Então é a tabela 7 que vai dizer a respeito de cada tributo onde se pretende fazer algum tipo de renúncia, a expectativa do valor dessa renúncia para o ano de 2016, 17 e 18, e qual a forma que o Executivo vai procurar compensar essa possível renúncia. Muito bem, a partir do artigo 20º, a lei trata das disposições finais. O artigo 20º trata da transposição e remanejamento das dotações orçamentárias por decreto, só que isso será tratado pela lei orçamentária, pelo projeto de lei orçamentária, que vai estabelecer os limites dessas movimentações. O artigo 21º estabelece que não necessitam de autorização legislativa transposições, remanejamentos e transferências de recursos quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação. E aqui uma regra técnica, né, que fala o que é considerado categoria de programação, ou seja, essa é uma definição de uma lei federal, a Lei Federal 13.080 de 2 de janeiro de 2015, que é um conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade ou operação especial. O parágrafo único do artigo 21 estabelece que a transposição, transferência ou remanejamento não podem resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2016. Percebam, então são normas aqui orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual, né? Então não podem resultar em alterações dos valores das programações ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adequação da classificação funcional e do programa de gestão.
Você quer falar alguma coisa sobre isso, Rafael? Essa parte, ok? Está bastante claro aqui. E vai ser repetido lá Na lei orçamentária, exatamente. Aqui inclusive, a partir do artigo, desculpa, doutor, do artigo 22 e 23 também, isso vai se explicitar melhor ainda quando na proposta. Na verdade, por exemplo, o artigo 22, ele fixa limites para abertura de créditos suplementares. Então, não necessariamente a lei orçamentária vai ter que observar estes parâmetros, estes percentuais. Este é o limite. A lei orçamentária não pode ir além disso. Não, e só uma observação. Na questão do artigo anterior, esse dispositivo é muito importante, principalmente para aquele orçamento do último ano de governo, porque geralmente, quando você tem uma mudança de administração a cada 4 anos, né, então geralmente, logo na sequência, vem algum tipo de reestruturação administrativa. Às vezes se mudam secretarias, se criam novos órgãos. Então esse dispositivo ele possibilita que, se for esse o caso, né, o orçamento ele pode sofrer algum tipo de adequação de remanejamento para que não haja prejuízo das ações que estão ali programadas. Essa parte do artigo 22 é o que acaba causando um pouco de polêmica. O que seria, para deixar claro, porque nós estamos dando uma autorização, um cheque em branco para o executivo alterar tudo que até 40%, ou seja, vamos supor que fixe em 20%. O que seria esse crédito suplementar? O que nós estamos autorizando exatamente? Só para esclarecer. Eu acho até que é importante. Ele altera o orçamento? Não. Eu acho até importante falar sobre a diferença de transposição, transferência e crédito suplementar. Porque são institutos diferentes. Mas eu entendo que a pergunta do professor Feitão, isso é a discussão de todo projeto de lei de orçamento em toda a Câmara. Então o que acontece é que espera-se que na lei de orçamento nós tenhamos uma peça de planejamento já para execução. Mas no decorrer do orçamento acontecem desvios, então acaba se descobrindo que você precisa investir um pouco mais de recursos numa outra área, num outro programa de governo que apresentou uma necessidade maior do que antes quando ele foi programado. Nós elaboramos a peça de orçamento exatamente no mês de agosto do ano anterior ao que ele vai ser executado. Então lá em fevereiro, março, abril, descobre que é necessário gastar mais no serviço de pessoa jurídica de um determinado programa do que na aquisição de material permanente de um outro programa ou do próprio programa, como disse o artigo 21. Então, o limite para fazer essa movimentação. Se você não tem isso, você tem que, a cada necessidade de anular R$1.000 de uma despesa suplementar uma outra, de um outro programa ou até da mesma, você acaba tendo que, por lei, se não tiver autorizado aquilo na lei do orçamento, tem que mandar um projeto de lei do executivo para o executivo apreciar e deliberar sobre o assunto. Então o executivo precisa ter uma certa folga, uma flexibilidade para ele conseguir deixar o orçamento de uma forma não engessada, para que ele possa, de uma certa forma e de uma forma limitada, poder fazer alterações. Esse percentual, sim, não. A despesa no orçamento, desculpa, a despesa no orçamento era fixada. O executivo jamais vai poder gastar mais do que foi autorizado. Isso jamais poderá acontecer. Isso só poderia acontecer se o executivo, por exemplo, receberá em 2016, ou recebesse em 2016, uma emenda parlamentar que não estava incluída aqui. Logo, se você recebe um recurso maior do que estava previsto na receita, você tem que gastar mais. Só que aí mesmo assim a gente pede a autorização legislativa, como eu estava falando aqui, um crédito adicional especial ao orçamento, quando não está previsto isso.
só para poder também exemplificar, né? Na realidade, não significa que 40% do orçamento, esse recurso poderá ser gasto numa outra despesa de forma discricionária pelo Executivo, não é isso, né? Na realidade, a despesa ela tem que estar prevista no orçamento. É apenas a questão de você poder remanejar de uma execução para outra. Então não é que fique livre, ou seja, você não pode simplesmente, olha, eu vou deixar de executar uma ação que está prevista no orçamento para fazer uma outra coisa que porventura o Executivo queira fazer. Não, é para uma outra ação que também tem previsão orçamentária, né? Ou seja, aquela outra ação também foi prevista no orçamento e aprovado pela Câmara, apenas que houve a necessidade de que houvesse um aporte de recursos para aquele outro programa, para suplementar, que é exatamente isso. A minha experiência é o seguinte, na maioria das vezes acontecem falhas no planejamento e a maioria da movimentação que se percebe, quando você fala em suplementação, o doutor está falando de tirar do mesmo programa, de outro programa, mas colocar uma outra ação do que já está previsto, é exatamente uma falha pequena. Então, o que é corriqueiro você anular um pouquinho do material de consumo, que lá está sobrando, você precisou gastar menos esse ano, mas você vai precisar contratar um pouco mais ali do serviço. Então, a maioria é... Só uma pergunta, Sérgio, não sei se você tem de cabeça. Qual foi o percentual utilizado no ano passado? Eu não tenho, eu acho que não chegou a superar 20%. Mas isso a gente pode colocar. Não, isso vocês estão dentro do limite bem razoável, né? 20% é um limite bem razoável. De qualquer forma, o importante é que o que se está estabelecendo aqui é um limite para a propositura da lei orçamentária. Na lei orçamentária virá uma proposta de um limite, e aí a Câmara decidirá se esse limite permanece ou não. Posso? Pode, por favor, doutor Gustavo. Só para acrescentar, nós temos visto alguns exemplos negativos em outros municípios que ou eles praticamente fecham a porta da possibilidade dos créditos suplementares na LDO, ou então fixam em limites muito baixos, quer dizer, fora da realidade, e que depois isso vai gerar problema com o tribunal, porque o tribunal fala, olha, você tinha que ter previsto lá na sua LDO que você poderia fazer esse remanejamento. Mesmo você mandando uma lei depois para a Câmara e autorizando isso está contrariando a sua LDO. Então, isso é um ponto negativo para você. Então, não adianta depois se buscar autorização legislativa. O mais adequado é realmente se prever essa possibilidade, se construir esse limite no orçamento, e aí no custo da execução orçamentária, de acordo com a necessidade, para aquelas previsões de gastos, né, despesas que já estão previstas no orçamento, fazer a adequação como tem que ser. É inevitável, por melhor que seja o planejamento. E só para entendimento, daí eu continuo só rapidamente ainda, porque sempre dá um embrólio nessa questão. Mas aqui no artigo, melhor dizendo, anterior, fala os remanejamentos, transferências, quando realizados de um mesmo órgão. Esse órgão seria, essas transferências são sempre feitas dentro de uma mesma secretaria, é isso ou não? Não é esse entendimento que eu estou tendo aí? Aqui está dizendo que quando você transfere dentro de um mesmo programa de governo, no mesmo órgão que é uma secretaria, nós não precisamos nem de autorização legislativa. O legislativo já nos dará essa autorização aqui na LDO. Essa do limite de até 40 na LOA vai estar especificado, pode ser uma secretaria para socorrer. Eu posso ter, por exemplo, uma dotação orçamentária prevista para pagar, por exemplo, parcelamento do INSS. Aí aconteceu uma alteração na legislação que prevê isso, é o que aconteceu no ano passado, onde as prefeituras fizeram refinanciamento da dívida do parcelamento do INSS e o valor dessa mensalidade caiu de 500 para 200. Né? Então o que aconteceu? Vai sobrar dotação orçamentária lá na despesa que estava previsto gastar um valor bem maior da dívida pública.
eu posso pegar esse valor e cobrir uma outra necessidade, por exemplo, lá na folha de pagamento da Secretaria do Governo, por exemplo, e de repente lá na alguma necessidade para cobrir. Então, você pode. Agora, como é que você faz isso? Está sobrando num lugar e faltando no outro, está sobrando já. Então, aí, o que a gente está dizendo aqui, quando necessário, não se necessitaria de autorização legislativa para essa movimentação. Mas essa acho que é a maior discussão da lei de orçamento. É sempre o limite de suplementação. E isso tem sido uma questão muito fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Orçamentos que são suplementados em 70%, 80%, as contas têm sido rejeitadas, porque isso demonstra falta de planejamento. Então, existe hoje um controle muito rígido do Tribunal em termos em cima disso. Então, essa é uma questão bastante polêmica mesmo. O artigo 23º, estabelece que no curso da execução orçamentária são outras hipóteses de autorização para abertura de créditos suplementares. O exemplo, o inciso primeiro, é quando há necessidade de cumprimento de vinculações constitucionais legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos. Então, supondo que houve um superávit financeiro no exercício, é isso, Israel? Exatamente. Por exemplo, e isso tem que ser aplicado na educação, eu tenho que abrir um crédito suplementar por excesso da arrecadação da educação, e isso já está autorizado, isso não pode ser de forma nenhuma impedido. Então, é um superávit apurado que vou precisar fazer a aplicação desse recurso no exercício seguinte. Então, fico autorizado já a suplementar e fazer a aplicação do recurso constitucional que eu fiz aqui. Então, o artigo 23 trata das outras situações em que fica o executivo autorizado a abrir créditos suplementares. Um outro exemplo é o inciso 3º do artigo 23, que fala da insuficiência de dotações orçamentárias nos grupos de despesa de pessoal, juros, encargos da dívida, ou seja, eu não posso chegar no final do ano e não ter dotação para pagar pessoal. Então, se porventura isso ocorrer, o executivo está autorizado a proceder a alterações, ajustes no orçamento para honrar essas despesas. Podemos ir para o artigo 24º? As informações gerenciais e fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atendimento das necessidades da execução orçamentária. O artigo 25º estabelece que a Câmara deve elaborar a sua proposta orçamentária e remetê-la até 31 de agosto para o Executivo. Para quê? Para que o Executivo tenha tempo de preparar a proposta orçamentária e inserir aquilo que a Câmara está pleiteando, que o Poder Legislativo está pleiteando no projeto de orçamento. Mas para isso o Executivo tem que mandar, até 30 dias antes de 31 de agosto, até dia 1º de agosto, os estudos estimativos de receitas para 2015 e 2016. Então ele teve que informar como é que está sendo o desempenho da arrecadação e qual é a previsão. Inclusive da receita corrente líquida, acompanhados das memórias de cálculo, porque os limites para a Câmara são sempre analisados com base na receita efetivamente realizada no exercício anterior. Né? Então, por exemplo, agora em 2015 vocês vão mandar uma proposta orçamentária, eu tenho que considerar para 2016, mas o limite para 2016 é o efetivamente realizado em 2015, por isso eles precisam mandar essas metodologias, essas estimativas de cálculos de receitas para que se possa dimensionar o orçamento do Legislativo. Aqui no município de Itu, o Legislativo não está no limite, então isso não é tão problemático. Aqueles lugares onde se trabalha no limite são mais problemáticos. O 26º estabelece que, não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei
orçamentária anual até a data de início do exercício de 2016, já fica o Poder Executivo autorizado a realizar a sua proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base de 1/12 de cada mês, né, em cada mês. O parágrafo 1º trata da antecipação de crédito à conta de lei orçamentária, dizendo que já se considera antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos que são autorizados nesse artigo. E o parágrafo 2º, na execução das despesas liberadas na forma deste artigo, o ordenador de despesa deve considerar os valores constantes do projeto de lei orçamentária. Então, aqui a gente está falando do caso do projeto de lei não ser aprovado até o início do exercício financeiro seguinte. O parágrafo 3º estabelece que os saldos negativos, eventualmente apurados em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária, ao projeto de lei no Poder Legislativo e do procedimento previsto nesse artigo serão ajustados por decreto. Então, pode acontecer que, em razão das emendas, fiquem saldos negativos em dotações, é isso, Israel? Isso tem que ser ajustado, isso vai ser ajustado por decreto, isso já está autorizado. Então, por causa das emendas, uma dotação ficou negativa, o Executivo tem que ajustar, isso está autorizado a fazê-lo por decreto. E existe um prazo até 30 de janeiro para fazer esses ajustes. O artigo 27º estabelece que as despesas empenhadas e não pagas até o exercício de 2016 serão inscritas em réis a pagar processados e não processados. E, para a comprovação da aplicação dos recursos na área da educação e da saúde, terão validade até 31 de dezembro. Vou fazer uma observação aqui. Muito embora essa lei esteja propondo que terão validade até 31 de dezembro, o Tribunal de Contas considera até 31 de janeiro. Tirou essa regra do nada, porque não existe lei. Aqui, pode até discutir, eventualmente, até diante do Poder Judiciário, dizendo a minha lei autoriza isso. Mas o Tribunal de Contas só considera as despesas efetivamente pagas até 31 de janeiro. Ou seja, réis a pagar da educação e da saúde que não foram pagos até 31 de janeiro são glosados da aplicação. E o artigo 28º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, assinado o senhor prefeito. Então, nós fizemos uma rápida explanação sobre a lei. Vale a pena analisar os anexos e as estimativas de receita e de despesa, e eu passo a palavra ao presidente. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigado também pelas complementações feitas pelo doutor Gustavo e pelo senhor Israel. E feita a explanação, agora faculto a palavra aos vereadores presentes. Presidente, só quero parabenizar a explanação da doutora Cláudia, do Israel, também a complementação do doutor Gustavo. É muito importante, e esses dados aí, tudo tem realmente uma avaliação técnica que tem que ser, mas que foi bem colocado e bem explanado. Então, vou deixar registrado aqui os entendimentos aí que foram apresentados. Realmente, fiquei com agrado na explanação de todos os itens. Muito obrigado. Obrigado, vereador Josimar. Vereador Paulo Eduardo Ortiz, também. Israel quer fazer alguma complementação? Eu só agradeço mais uma vez aí o convite da Câmara, da Comissão de Orçamento, né? Poder estar aqui explicando, dando a nossa contribuição e dizer que estamos lá no Executivo dispostos a sanar ou tirar qualquer dúvida que porventura não tenha ainda sido completamente excluída. Né?
Obrigado, Israel, pelas suas explicações. Doutor Gustavo, o ouvidor da Câmara Municipal, quer fazer alguma consideração final? Não, só agradecer, presidente, a oportunidade. Para a ouvidoria é importante também estar presente nas audiências públicas, especialmente nessas matérias relacionadas ao orçamento, que afinal de contas é onde se estabelecem as prioridades, as metas para o exercício financeiro seguinte. Obrigado. Doutora Cláudia, quer fazer alguma consideração final? Agradeço também a participação dos vereadores aqui presentes, da doutora Cláudia, do doutor Gustavo e do Israel, pela explicação. Nada mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da audiência pública, agradecendo a presença de todos os representantes do Executivo Municipal, do Legislativo e da doutora Cláudia e dos demais presentes. Boa tarde a todos.